Miqueias, capítulo 6, do verso 9 ao 16, irmãos. Vamos ler o texto, depois eu mostro aqui a divisão para os irmãos. Na primeira parte, do verso 1 até o verso 8, nós falamos de uma espécie de tribunal, não é? Onde um tribunal de vara familiar, onde o Senhor ali chama para o diálogo, não é, o seu povo, da qual ele se sente ofendido por ele. E nós vimos no sermão passado que o Senhor chama as montanhas, a criação como testemunha do quanto o Senhor foi fiel à aliança com eles e o quanto eles foram infiéis com o Senhor. O Senhor mostra toda a sua bondade ao libertá-los do cativeiro, ao colocar líderes sobre eles, ao direcioná-los em proteção, os guardando até chegar à terra prometida, para apresentá-los em segurança. E aí o verso 8 terminou, Deus dizendo o que é que ele requer. E aí se aplica para todo cristão de todos os tempos. O que é que o Senhor requer de nós? Aí o finalzinho do verso 8 diz que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Só é possível praticar a justiça, só é possível amar a misericórdia se andar com o Senhor. E a gente entendeu que se andar humildemente com o Senhor é andar em devoção, em reverência, em respeitabilidade para com o Senhor, independente das circunstâncias. Agora, o nosso texto, do verso 9 até o 16, nós vamos dividir em 3 partes. Eu quero que você observe na leitura, não é, a autoridade do Senhor aqui, as afirmações que ele faz e a promessa de disciplina. O Senhor disciplina. Lembra que eu já disse aqui várias vezes, a maioria das pessoas, inclusive os cristãos, esperam só que Deus discipline no final de tudo. Mas daqui até lá, o Senhor disciplina o mundo onde o seu povo ali está. E mais uma vez o Senhor vai lembrar isso aqui. Então vamos ler o texto e preste atenção nisso aí. A autoridade do Senhor, as afirmações do Senhor e a disciplina do Senhor. Verso 9. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o nome do Senhor. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e o destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Curve a sua cabeça, meus irmãos, e vamos orar mais uma vez. E a pergunta que você deve sempre fazer: o que é que isso tem a ver comigo? A sua vinda aqui não foi à toa. E a pergunta é essa: o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Senhor,
graças te damos pelo privilégio de mais uma vez nos encontrarmos aqui como teu povo para te exaltar, para te glorificar, para te adorar. Que a leitura que fizemos, que as orações que a ti direcionamos, as petições, as intercessões, as canções que cantamos, e agora a leitura que fizemos, o escutar da tua palavra, o ministrar da tua palavra, tudo seja feito, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Teu Espírito Santo haja através de nós. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Nos faz estar atento a tudo aquilo que vai ser falado a partir de agora. Que os nossos corações sejam confrontados, sejam consolados, edificados, acima de tudo, agradecidos por mais essa oportunidade. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo. Amém. Como sempre digo, meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento, do contrário do que se hoje fala de profeta, os profetas de hoje só trazem palavras adocicadas. É só revelações de prosperidade. É só revelação de bênção. É colocando o homem no centro. E nunca a vontade de Deus. Muito menos confrontar pecado. Mas você que está aqui acompanhando, não só Miqueias, mas Joel, Amós, Obadias, todos os profetas que aqui já foram pregados. O que eles têm em comum é falar diretamente aquilo que o povo precisa ouvir. Como é que eu vou dividir o texto aí, meus irmãos? A autoridade do Senhor, verso 9, as afirmações do Senhor. O Senhor afirma as corrupções, que é o pecado do seu povo. E do verso 13 ao 16, as ações de disciplina do Senhor. Todo pecado tem consequência, meus irmãos. Todo pecado tem consequência. Perdoar, Deus perdoa. Mas as consequências, elas vêm. E como eu já disse aqui, uma das ferramentas do Senhor para trazer o seu povo para a obediência, meus irmãos, é sempre o castigo. A semelhança, eu, você, com o que os nossos pais fizeram conosco. Quem aqui nunca apanhou? Quem aqui nunca levou um açoite do pai e da mãe? E qual era o propósito disso? É fazer você caminhar na conduta correta, para que você ande dentro dos estatutos, preceitos, conceitos, propósitos dos seus pais. Nós, como cristãos, não somos diferentes. Existe mandamento, preceito, existe conselho, existe obra, para que nós tenhamos que caminhar. Só que, paralelo a isso, o mundo vai oferecer essas mesmas coisas. E todas as vezes que o povo de Deus, que a igreja de Deus, resolveu viver segundo a influência do mundo, o Senhor sempre levantou profeta. E hoje os profetas do Senhor são todo aquele que o Senhor chamou para liderar a igreja, para abrir a palavra, o pastor, o evangelista, o pregador. Todas as vezes que um homem abre a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, explica a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus, é Deus usando um profeta para falar para o seu povo. Não é mais como antigamente, não é mais como no tempo de Miqueias, que tinha que ter uma experiência. O Senhor, através de uma visão, de um sonho, de uma teofania, uma aparição, o Senhor falava com seus profetas. Hoje, nós não temos mais necessidade disso. A palavra do Senhor é a sua profecia final, como diz lá em Hebreus capítulo 1. E nós temos o privilégio, que eles não tiveram, de sempre ter diante de nós toda a profecia do Senhor. E o texto começa, meus irmãos, no verso 9, mostrando toda a autoridade do Senhor. O mundo tem muitas vozes, muitas vozes. Vozes dos pobres clamando por justiça, vozes dos ricos querendo conquistar cada vez mais e mais, vozes dos menos favorecidos,
vozes dos mais favorecidos, só que a gente esquece que a voz de Deus sempre ecoou em todos os tempos, desde a queda do homem, lá no jardim, até hoje, amanhã e sempre, a voz do Senhor sempre ecoará. Só que, muitas das vezes, nós esquecemos disso. Meus irmãos, todas as vezes que você abre a sua Bíblia, seja na sua casa, seja na igreja, é a voz de Deus. E a voz de Deus se sobrepõe a todas as vozes. A voz de Deus é autoridade. Ela não contém, ela é a própria autoridade. E a gente esquece disso. Eles esqueceram. E o Senhor, mais uma vez, chama a atenção. Nós vimos aqui em Miqueias que por 3 vezes ele sempre chamou a atenção para que se ouvissem. Não é isso? Capítulo 1, verso 2, escutem todos os povos. Capítulo 3, verso 1, escutem agora. Capítulo 6, verso 1, escutem agora. Verso 9, o Senhor diz novamente: dei ouvidos o que eu estou falando. E o que é que o Senhor tem falado até aqui, meus irmãos? Se arrependam. Vocês estão vivendo à custa de ouvir as vozes do mundo deles da época. Quem era que dirigia o mundo deles na época? Se você olhar lá para o verso 16, vai falar de 2 reis aqui, o pai e o filho, Onri e Acabe. Um dos piores reis que reinou o povo de Deus. Em vez de instruir o povo de Deus nos estatutos do Senhor, na moralidade, na conduta, na prática do Senhor, nos conselhos do Senhor, eles dirigiram o povo nos conselhos do mundo. E a esse mundo, o Senhor está dizendo: eu tenho autoridade maior. A minha voz é para ser temida. Temida. Olha aí o que o texto diz, ó. A voz do Senhor se dirige à cidade. Cidade aqui, entenda, o povo de Deus. Jerusalém especificamente. Judá especificamente. Reino do Sul. E é verdadeira sabedoria que o Senhor vai dizer aqui, é que ele inspirou Salomão a dizer. O princípio da sabedoria é temor. Temor. E é a verdadeira sabedoria temer o seu nome. É como se o profeta quisesse que o povo, de fato, entendesse que por mais que ali, diante deles, estivesse falando a voz de um homem que não tinha fama, não vinha de uma família de honra, de posses, mas que ele estava falando com a autoridade do Senhor. E eles deveriam temer. O temer aqui, meus irmãos, é de respeito, reverência, sabe? De total submissão a Deus. Ele diz: escutem, ó tribo e todos os moradores. O Senhor nunca se importou se o mundo não o reconhece e não o considera como o Senhor, dono de tudo e soberano. Ele não está preocupado com isso. Todas as vezes que o Senhor se dirige, ele fala para o seu povo e aonde o seu povo está inserido. Aí a palavra do Senhor para o seu povo é sempre o chamando ao arrependimento. E o Senhor vai usar do seu braço forte para disciplinar o seu povo. E nesse ato de disciplinar o seu povo, que está no meio de um mundo caído e depravado, o Senhor também exerce o seu juízo. Juízo de condenação. Por isso, enquanto se tem tempo, é tempo de se arrepender para a salvação. Por isso, enquanto se tem tempo, aquele que se arrependeu, é tempo de se arrepender para o amadurecimento, para a santificação, para não ser um instrumento de vergonha. Por isso o Senhor diz isso aqui. A profecia destaca que o povo
tinha esquecido essa voz. Por isso estava vivendo como estava vivendo. E como é que eles estavam vivendo? É só lembrar, meus irmãos. Só lembrar. Confiando na riqueza, confiando na segurança humana, ou seja, na total confiança nos reis terrenos e vivendo em busca do prazer terreno. Um prazer que não glorificava ao Senhor. Meus irmãos, o que é diferente de hoje? Muitos cristãos querem viver o cristianismo de hoje, tendo a sua segurança nos seus bens adquiridos, tendo a sua confiança nas suas posses e buscando o prazer em todos os limites, aqui e agora. É o tripé, é aquilo que João condena lá nas suas epístolas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todas as vezes, meus irmãos, que paramos de ouvir a voz de Deus, automaticamente estamos ouvindo as vozes do mundo. E a voz e as vozes do mundo, elas sempre vão trabalhar nesse tripé, meus irmãos. Segurança aqui, confiança aqui e o prazer máximo aqui. Quem vive nesse tripé não está preocupado com a volta de Jesus, não sente desejo, alegria, não sonha em um prazer das promessas do Senhor. É tudo para aqui e agora. E esquece de lembrar que esse Deus que fala aqui é o Deus que dá a vida. Hoje você deve ter visto, né, uma jovem deputada, 39 anos, saúde de boa, sentiu um mal-estar, foi ao médico, descobriu um câncer no pâncreas. Só foi descobrir, morreu. Certamente ela estava cheia de planos, como eu e você. O ponto é, onde é que está baseado os nossos planos? Em que tipo de voz está baseado os nossos planos? Os nossos planos de estabilidade, de segurança, de confiança, de prazer. Onde está baseado? Há temor em nosso coração? Olha o que é que o texto diz. A voz do Senhor se dirige à cidade. Ela escute ou não, se dirige. E é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Nome aqui é autoridade. A sua voz, autoridade, escutem. A palavrinha escutem, não é só ouvir, é prestar atenção, é estar totalmente focado naquilo que vai se falar. Ó tribo e todos os moradores da terra. Por que o Senhor fala isso? Aqui o contexto deles, vou lembrar. Era um reduto de pecado, de opressão, injustiça e imoralidade. Aqueles que buscam e colocam a sua confiança nos seus bens, nas suas posses, na busca por prazer, ele vai fazer de tudo para ter e manter. E esse fazer de tudo, que nós vimos não só aqui em Miqueias, mas em Amós, é opressão, é injustiça e é imoralidade. Lembre-se, o povo aqui, em busca de prazer, meus irmãos, eles fizeram coisas que Deus abomina. Nós lemos aqui, hoje, quando começou o culto, as coisas que o Senhor abomina. E a imoralidade, a indiferença, está lá. O povo ia para a igreja, melhor dizendo, para o templo, para sentir prazer em adorar o Senhor. E qual era a prática deles? Era práticas imorais. Meus irmãos, não esqueça disso. Nessa época aqui, eles iam para o templo e tinham relações sexuais ali, diante e na frente de todo mundo, relações homossexuais. Todo tipo de perversão eles faziam. E eles faziam achando que esse prazer
alegrava, honrava ao Senhor. Então, não se iluda de ver certas coisas hoje no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, porque dizem que são cristãos, e você vai e diz assim: ah, meu Deus, Deus já está voltando, porque está demais. Sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E é nesse contexto que o Senhor está falando. E aí o Senhor vai dizer aqui, ó, a partir do verso 10 até o verso 12. O Senhor vai fazer afirmações aqui. As suas corrupções, a sua conduta. Olha o que é que eles faziam. Quem estava fazendo isso? Não era só o mundo ímpio, não, meus irmãos. Era o povo de Deus. Por que que eles faziam essas coisas aqui, meus irmãos? Nós aqui não somos melhores do que eles. Se nós estivermos ouvindo as vozes do mundo, como eles ouviram no seu tempo, nós seremos capazes de fazer as mesmas coisas. Se é que nós já estamos fazendo. E o que é que eles faziam? O Senhor afirma aqui. Esse Deus que quer ser temido. Ele levanta o profeta e diga: vá lá, sem medo, aponte, confronte. Não vá dizer palavras que eles não precisam ouvir. Porque é lógico, meus irmãos. Eu e você saímos da nossa casa para vir para cá, não é para ouvir o que a gente quer ouvir, não. É para ouvir o que a gente precisa ouvir. Porque se algum de nós estivermos na prática desses pecados, o que nós precisamos é nos arrepender. Senão a mão de Deus pode estar sobre nós. Pode descer sobre nós. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus não compactua com práticas pecaminosas. Está aqui mais uma vez o Senhor chamando a atenção do seu povo. E é essa relação para nós aqui. A gente não vem à igreja só para adorar a Deus, só para trazer a nossa oferta, só para tocar, só para pregar. A gente vem aqui para ser confrontado, irmãos. O mundo é mau, são muitas vozes. E a gente precisa parar e temer a palavra de Deus. A gente não pode olhar para a palavra de Deus e achar que ela é como qualquer outra voz. Não é, meus irmãos. A palavra de Deus é para salvar, a palavra de Deus é para condenar, a palavra de Deus é para construir, a palavra de Deus é para destruir. A palavra de Deus é para consolar, a palavra de Deus também é para confrontar. E está aqui, ó. O Senhor vem aqui com duas perguntas que fazia parte da conduta do povo de Deus. Olha aí, meus irmãos, as afirmações. E aqui o Senhor vai acusar de vários crimes aqui. Preste bem atenção, vou ler o verso 10, o verso 11 e o verso 12. E veja aqui os crimes desses aqui, que cometeram isso aqui, viviam isso aqui, porque deixaram de ouvir a voz do Senhor. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade, a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Olha aí, meus irmãos. Então, se você não percebeu, marca aí, ó. Olha aqui. Primeiro, tesouros da impiedade. Eles adquiriam as suas posses, os seus bens, de forma fraudulenta. Impiedade aí. Ganância, avareza. Era a custa disso que eles faziam. Por isso, quando o Senhor vai falar no Novo Testamento, o Senhor, os apóstolos, principalmente Paulo, vai falar sobre riqueza. É como se ele estivesse balançando uma bandeira vermelha. Cuidado com isso aqui. Cuidado, porque muitos, quando vão na busca por riqueza, colocam o seu coração, a sua vida, tudo nisso. E nem se percebe que está sendo destruído. Ele acha
que está no domínio, mas na verdade ele está sendo dominado. E na ânsia, no desejo de ter cada vez mais e mais e mais, ele deixa de ter um coração generoso e passa a ser ganancioso, avarento. Ganancioso, quer mais e mais e mais e mais. Avarento, insensível. Não vou ajudar ninguém, não vou estender o braço a ninguém, porque eu não quero perder o que eu já tenho. E automaticamente, ao fazer isso, ele continua lutando para ter mais e mais e mais e mais. Aí lembra que o Senhor diz lá para aquele cidadão que aumenta os celeiros dele, aumenta, destrói os menores, constrói maiores e vai entupindo, entupindo, entupindo. Chega a hora que não cabe mais. Aí o texto diz lá que ele se senta, olha e diz: vou me regalar, vou ter prazer com tudo isso aqui. Aí a voz do Senhor, que difere com a voz do mundo, diz o que para ele? Louco, amanhã pedirão a tua alma. E tudo isso que tu tem vai ficar para quem? Salomão já disse isso. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico de todos os tempos. Ele diz lá, rapaz, que vaidade correr atrás do vento, produzir tanta coisa, aí morre e vem uma pessoa, aí eu vou parafrasear com o nosso linguajar, vem uma pessoa que não deu um prego na barra de sabão e vai usufruir de tudo. De tudo. As pessoas, os crentes que não ouvem a voz de Deus, vai ouvir a voz do mundo e o mundo vai dizer: não, continua, não liga para essas coisas não. E a impiedade entra no coração dele. E aí o texto continua. Esse coração vai fazer de tudo. Qual é a segunda coisa que ele diz aqui? A medida falsa. Poderei eu inocentar balanças desonestas e bolsas com pesos adulterados? Olha aí, irmãos. O que ele está dizendo aí? É o que Amós já tinha dito para a gente. Ó. Abre aí, Amós. Ó. É só voltar aí. Ó. Amós. E Amós aqui está 40 anos antes. 40 anos antes. Amós, que era um profeta do Senhor, dizia para o povo. Olha aí, irmãos. Amós 8, do 4 ao 6. Olha aí, ó. 40 anos antes. E o povo fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E o Senhor levantando o profeta, chamando o arrependimento, e o povo fazendo a mesma coisa. Olha aí, ó. Verso 4. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados, destrói os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália, e vendermos o refúgio do trigo. Mas se tu continuar lá, vai dizer: o Senhor jurou por sua glória, que não ia ficar assim não. Então o que é que o povo estava fazendo aqui, meus irmãos? Como é que eles adquiriam riqueza aqui? Era por meio do comércio. E qual era o comércio que bombava nessa época aqui? Era a agricultura. Então era o trigo, era o milho, entendeu? Era o leite, era o azeite. E eles fraudavam para adquirir mais lucros. Aquilo que era para ser 1 quilo, eles colocavam 900 gramas, 800 gramas. Isso aí é novidade para você? Isso não acontece hoje, não? Você já foi na Governador Sampaio? Ali o pessoal fala que a turma enrola. Eu quero 1 quilo de milho. Se você não prestar atenção, você leva só 800 para casa. Aí litro. Eu quero 1 litro de leite. Eu quero 1 litro de óleo. Aí você pensa que levou 1 litro, mas não levou 1 litro. Eles faziam isso. Parafraseando, os crentes faziam isso. Enganavam. Por que eles faziam isso? Essa era a voz do mundo. Eu me lembro, quando eu era comerciante, aí eu comprava da Garoto. Da Garoto. Aí chegava as caixas de batom,
as caixas de pastilha, a bala esquis. Aí, de vez em quando, o motorista com os entregadores dizia: quer ficar com o pedido aí não? Que um cliente mandou voltar. Quer não? Aí eu olhava e dizia: quanto é o pedido? É tanto. Ah, então deixa aí. Só que depois eu vim a saber, no dia que eu percebi que na minha mercadoria eu não conferia direito, faltava. Aí eu liguei as pontas. Rapaz, esses caras, quando vão fazer as entregas, eles fazem um jeito da gente não perceber. Então, por exemplo, eu pedia 20 caixas de batom. Aí eles começavam a descer, né? Aí eu atendendo os clientes aqui, eles começavam a colocar, né? Aí fazia as colunas. Aí dizia, confere aí. Beleza. Poder ir embora, a gente começava a mexer, aí um dia eu percebi que na pilha eles colocavam uma caixa que pegava o lugar de duas, que quando você olhava, você pensava que era duas, mas era uma, que pegava o lugar de duas. Então faltou uma caixa aqui. E assim eles faziam, quantos por aí? Aí sobrava, no final eles vendiam. Já aconteceu de eu abrir uma caixa e tudo certinho em cima, e aí quando eu fui tirando, aí debaixo tinha uma virada que tampava o lugar de uma que eles tiravam. Tiravam uma caixa de batom dentro de uma caixa que tinha 20 e fazia, de 20 caixas tiradas, fazia uma. Essa é a visão do mundo. Fazia isso. Eu, quando era moleque, né, eu roubava também, irmãos. Pegava as caixinhas de garoto, dava uma riscada assim no canto dela e tirava um serenata. Aí botava um durex. Aí um dia um rapaz comprou, aí percebeu a fraude, foi na Bomboniere. Nessa época era do meu pai, ele era um garoto. Estou confessando o pecado, mas vai pedir perdão, ninguém vai usar isso contra mim, tá? Ele chegou, ei, eu comprei essa caixa aqui e não veio serenata. Na hora, irmão. A voz do mundo é artimanhosa. Na hora. Eu disse assim, meu filho, você já leu isso aqui? Aí tinha lá, pode olhar na caixa de garoto, vai ter assim, ó, imagens meramente ilustrativas. Está querendo dizer que nem tudo que está ali está dentro da caixa. Entendeu? Pronto, eu ganhei o cabo. Depois daquele dia, eu digo, Senhor, me perdoe. Nunca mais eu fiz isso. As vozes do mundo, não, está errado não, pode fazer. Pode fazer. Quantas vezes o vendedor, né, chegava e fazia o pedido, a gente disse, ó, não vem a nota cheia. Não vem a nota cheia. Se você não entende o que é isso, por exemplo, uma caixa de batom, vamos supor, R$20, mas na nota fiscal vinha R$2. Então eu ia pagar imposto em cima de R$2. Essa é a voz do mundo. Por isso não é fácil ser crente, tá, irmãos? Brinca, mente, quem diz que é fácil ser crente. Porque não é só bote a nota cheia. Bote a nota cheia. A voz do mundo vai dizer assim, todo mundo faz assim. Por que você não faz? Aí você vai enricando, você vai crescendo, às custas de balança enganosa. É o que eles estavam fazendo. Era só isso? Não, meus irmãos. Porque isso, para acontecer, é porque você já não mais ouve a voz de Deus há muito tempo. Aí o seu coração, agora ele vai colocar coisa mais interna. Olha o que ele vai dizer, ó. Verso 12. Ele vai dizer 3 coisas aqui, ó. E olha que ele coloca os ricos aqui. Então, aqui não está condenando ser rico. Mas no mínimo aqui está dizendo que ser rico é perigoso. E como diz Paulo lá em Timóteo, cai em muitas armadilhas. Né? Quanto mais rico você é, eu nunca fui rico. Mas quando eu tive um momento bom no meu comércio, aparecia propostas tentadoras. Tentadoras. Então, ser rico é problema? Não. Porque Deus deu riqueza a Salomão, a Abraão e tantos outros mais. Riqueza é dom de Deus, é maravilhoso. Agora, a gente não pode esquecer. Ser rico é perigoso, tá, irmão? Não pense que não é, não. Não é perigoso ser pobre, não. Perigoso é ser rico. Por quê? Baseado nisso aqui, ó. Porque os ricos da cidade
estão cheios, primeira coisa, violência. E os seus habitantes falam mentiras. E a língua deles é enganosa. Aqui faz lembrar o que a gente viu também lá em Amós e aqui em Miqueias. Esse indivíduo vai fazer de tudo, ele vai mentir, ele vai até matar, se for necessário, para que ele mantenha o crescimento da sua riqueza, que é onde está o seu coração, é onde está a sua segurança, é onde está a sua confiança, é onde ele coloca a sua estabilidade, é onde ele vê que pode ter e manter todo o prazer. Então ele vai mentir, ele vai enganar. O enganar aqui dá a ideia de fraudar. O enganar aqui, dentro do contexto maior, é chegar e corromper os juízes, como nós vimos. Eu te dou tanto para tu dar ganho de causa a mim. Meus irmãos, isso é incomum nos nossos dias de hoje? Será que pessoas não sofrem hoje na mão desse tipo de rico, que tem violência, tem mentira na sua boca, tem engano na sua boca? Quantos filmes nós já assistimos de grandes empresas multimilionárias que compram terrenos a preço de banana, expulsando os seus moradores para fazer os seus empreendimentos, e constrange, e humilha, e muitas das vezes manda matar para poder tomar posse daquela propriedade. Esse era o contexto dessa época, e não é diferente de hoje. A voz do mundo é: tenha o máximo que você puder, busque o máximo que você puder, e viva o prazer no máximo que você puder. É tudo para aqui e agora. E Salomão já dizia, isso é correr atrás do vento, isso é enxergar abaixo do sol, isso é perder a percepção de que existe vida depois disso aqui, e não tem posse, e não tem estabilidade que nos livre daquilo que é óbvio e que acontece todos os dias, diante dos nossos olhos, às vezes bem perto de nós, mas sempre acontece, que é a morte. Que é a morte. Steve Jobs, um mago, da tecnologia, morreu com 50 e poucos anos. Bilionário. Morreu. O seu patrimônio, a sua riqueza, não trouxe estabilidade na sua saúde, não trouxe segurança, não lhe deu mais vida. Só Deus sabe onde ele está agora. Só Deus sabe. Meus irmãos, essas palavras do Senhor de afirmação não são mentirosas. Todo homem que não escuta a voz do Senhor, ele vai se autodestruir. E ele vai chamar para si a mão de justiça do Senhor. Deus não está de costa para o mundo. Deus está vendo tudo. Nunca, nunca ficou de costa. Ele sabe o que está acontecendo. E nada do que está sendo dito aqui é diferente do que acontece hoje, nos nossos dias. Essa denúncia de corrupção do Senhor. E aí depois dele dizer, me escutem, temam o que eu falo, deem atenção, considerem o que eu estou falando. Escute bem as minhas afirmações. As minhas sentenças são verdadeiras. Vocês estão corrompidos. Vocês são ladrões. Vocês são corruptos. Vocês são desalmados. Vocês são opressores. Vocês são depravados. E qual é a consequência para quem vive essa conduta? Qual é a consequência? Está aí, verso 13. É o nosso terceiro ponto. As ações do Senhor. Um monte de gente, como eu sempre digo aqui, estão ouvindo um monte de coisa legal.
Ah, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo outro. O problema não é Deus fazer. O problema é você saber como você está em relação a Deus. Nós temos medo de fazer coisas erradas, muitas das vezes. Ah, porque se meu pai descobrir, aí quando casa, se a minha mulher descobrir, se meu marido descobrir. Aí quando está na igreja, se o pastor descobrir, se os irmãos da igreja descobrirem. São muitas as vozes, né? Mas a gente perde a noção do temor. Não é se Deus descobrir, Deus está vendo. Mas esse Deus está vendo, como eu já disse aqui em outros sermões, não é para a gente ficar com medo de se afastar dele, não. É para a gente entender que não importa o pecado que a gente tenha cometido. Se de fato nós temos Deus como Pai, Ele vai nos açoitar. Mas Ele nos açoita porque nos perdoa. Porque é misericordioso. Então não importa o que a gente faça. O que importa é como eu me vejo. Esse é o grande ponto. A voz do Senhor, quando ela fala, é para mostrar de fato como nós estamos. Então não sei como é que você está. Mas você veio aqui hoje para ouvir isso aqui, olhar para você e dizer, eu estou assim? Eu estou vivendo essa corrupção? Eu estou vivendo baseado na voz do mundo que diz, busque, busque, prospere, prospere, sinta, sinta o máximo que você puder? Aqui, agora, não se importe com amanhã. Se for, olha o que o Senhor vai dizer. E olha, preste bem atenção. O que o Senhor vai dizer agora, do verso 13 até o verso 15, é exatamente tocando naquilo que ele denunciou do verso 10 até o 12. É tocando exatamente naquilo que eles achavam que era a estabilidade deles, o prazer deles, a segurança deles, a confiança deles. É onde exatamente o Senhor vai tocar, nos ídolos dele. Eles idolatravam isso. Olha aí o que o texto diz, ó. Assim também eu passarei, são palavras que normalmente não querem fazer relação com Deus. A gente vive um tempo que Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo outro. Mas olha o que o texto vai dizer de novo para nós aqui, ó. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei. Quem vai fazer isso, irmãos? Quem foi que fez isso, irmãos? Lembre-se, isso aqui já aconteceu. Quem fez foi Deus. Pela mão de quem? Do Império Assírio. Levantou um rei cruel. E vai lá e toca em tudo aquilo que eles achavam que era a estabilidade, segurança, confiança deles e prazer deles. Vai lá, destrói tudo. Vai lá, fere. Olha aí, ó. Olha o que ele vai dizer, ó. Vocês, aí perceba agora, que vai ver um contraste aí, ó. Um paralelo, contrastando aí, ó. Fala, aí vem o mas. A partir do mais é sempre o contrário do que vem primeiro, ó. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Olha aí, irmãos. Vão comer, mas vão se sentir com fome. É como se o estômago tivesse um buraco. Que entrava, mas não satisfazia. Continuava lá. O desejo de saciar a fome. O texto diz, ó, continuará nas suas entranhas a fome. Vão comer, mas vão continuar com fome. Tentarão pôr os seus bens, olha aí, a salvo, mas vai ficar não. Mas não conseguirão preservá-los. Vão perder. Entendeu? A situação vai ser triste. Vão ficar com fome e vão ficar pobres. Vão perder. E ele ainda diz mais, e aquilo
que preservarem, eu entregarei a espada. Olha, vocês vão perder. De alguma maneira, vocês vão perder tudo que vocês conquistaram. E se vocês, por muita força, conseguirem guardar alguma coisa, a guerra, a espada, vai tirar de vocês. Vocês vão ficar sem nada. Mas nós vamos trabalhar para conquistar de novo. É? Aí o texto vai dizer, ó, vocês irão semear. Vocês vão plantar. Não é? Mas vai dar certo? Olha o que o texto diz. Mas não colherão nada. Fome, pobreza, miséria. Quem está fazendo isso? É o cão, irmãos? Não, é Deus. Deus está fazendo isso com quem? Com o seu povo e com o mundo da época. Para o seu povo é disciplina, para que se arrependam. Para o povo é juízo. É juízo para o povo ímpio. Juízo de Deus. Não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas. Vai ter azeitona. Vocês vão pisar ela. Vai sair muito azeite. Mas não se ungirão com azeite. Vão levar. Alguns entendem, sei lá, vão roubar isso de vocês. Não vão ficar com nada. Pisarão uvas. Vão só pisar. Mas não vão usufruir, não vão beber. E no Antigo Testamento é cheio de palavras dizendo que aquele que trabalha tem direito de comer da colheita. Olha aí. Aqueles que ouviam as vozes do mundo, se achando todos poderosos, ricos, abastardos, comendo do bom e do melhor, comprando tudo e todos, tendo o ápice do prazer em todos os sentidos. Prazer na sua vida imoral, prazer na sua religião idólatra, que dizia que fazia para Deus. Aí o Senhor está dizendo agora, vão ficar com fome, vão ficar pobres e miseráveis. Deus fez isso. Deus fez isso. Toda tragédia que acontece no mundo é uma forma de Deus punir. Mas eu faço uma ressalva aqui. O Brasil está vivendo uma tragédia. Especificamente lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas tudo que está acontecendo lá, a raiz, é porque o mundo é caído. Por causa do pecado. Mas com isso eu não estou dizendo que é por causa do pecado específico deles lá. Porque tem gente santa ali no meio que está sofrendo as consequências. É para a gente não esquecer que esse mundo, meus irmãos, está em estado de putrefação. Que esse mundo odeia o Criador Deus. Então, repito, é punição de Deus, é castigo de Deus, é juízo de Deus. Mas não é pelo povo lá em si, mas por todos nós. Todos nós. Se a gente caminhar bem, isso não quer dizer que o mundo vai ficar bem, não. O mundo vai ficar menos mal. O mundo não vai apodrecer tão rápido se nós andarmos em obediência a Deus. Mas a tendência é apodrecer. Esse mundo jaz do maligno. É para que a gente olhe, meus irmãos. Tem esse olhar. Jesus, quando foi questionado pelos discípulos, Senhor, Mateus 24, quando será o fim? Como é que vai se dar? Quando essas coisas vão acontecer? Aí o Senhor diz, cuidado com os falsos. E vai aumentar a guerra, peste. Vai ter muita coisa ruim. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? É que esse mundo é ruim. E até lá nós temos que buscar viver o máximo possível de santidade. E como é que eu vivo o máximo de possível em santidade?
é quando eu vivo, não, como diz o verso 16. É quando eu não observo as vozes do mundo. Que está aqui, ó. Estatutos, obras e conselhos. Você que é crente, que está aqui. O que você tem observado? Quais são os estatutos que você tem observado? Estatuto é ensino. O que é que faz os seus ouvidos abrirem para dar atenção? É a palavra de Deus ou é a palavra desses coaches aí? Desses pastores triunfalistas, que só diz o que você quer ouvir? Que você é o cara. Não fala em problema, não fala em pecado, não fala em nada. Você é intocável nesses assuntos. O que é que você tem dado ouvido? E ele diz mais: obras, estatutos de Onri e obras da casa de Acabe. Esse Acabe aqui é o que casou com Jezabel, e Jezabel fez ele abraçar as vozes idólatras, toda a prostituição. Idolatria é avareza, é prostituição. Todas as vezes que você vê o povo de Deus se rendendo à idolatria, a outros deuses, Baal especificamente, os Balaíns, está sempre associado, meus irmãos, à imoralidade. Sempre. A ganância, a avareza, está sempre associado. Aí obras. A voz do mundo me ensina e a voz do mundo me mostra na prática como é que eu vou ter esses ensinamentos. E não só isso, o texto vai dizer, conselho deles. Ou seja, ele sempre vai me dar instrução, sempre vai me apresentar um plano que faz total sentido. O Senhor está dizendo: vocês vão sofrer essas consequências porque vocês não ouviram os meus estatutos, vocês não valorizaram as minhas obras. E ele tinha dito anteriormente: eu tirei vocês do Egito, eu levantei líderes para guiar vocês, e eu protegi vocês, eu sustentei vocês por 40 anos, eu dei comida, eu dei bebida, eu protegi das feras, eu dei roupa. O povo ia crescendo e a roupa ia crescendo. Eu nunca esqueci essa aplicação, quando eu estava no seminário, o professor falando no Antigo Testamento, ele disse: você já prestou atenção que o menino ia crescendo e a chinela ia crescendo junto com o pé dele? A bermuda dele ia crescendo conforme ele ia crescendo. Era um milagre. O povo não comprava roupa. O povo passou 40 anos no deserto, irmãos. Você acha que dura uma roupa 40 anos saindo de um canto e indo para o outro? E que os meninos não cresceram, não? O menino que saiu lá mamando, esse menino não chegou lá com 40 anos, não? Como é que ele estava vestido? Era um milagre. A obra de Deus, Deus fazendo coisas. As pessoas são loucas para ver milagre, prodígio. É só olhar para a Bíblia. Nunca na história humana se fez milagre como nesse período de tirar o povo do Egito. Mas o povo não valorizou as obras do Senhor. Não valorizou as obras dos homens que o Senhor levantou, homens fiéis. Mas não, olhava para esses infiéis. Onri, Acabe. Olhava para o seu ensino, olhava para as suas obras, e não é assim não a estratégia? Você não está vendo aí não? Como essa turma de hoje, esses pastores de hoje. Eles ensinam uma coisa, aí bota a turma para dar testemunho. É assim, o que é que ele está fazendo? Mostrando a obra. Aí depois ele aconselha, dá instrução. Está uma porcaria, meus irmãos. Eu estou lá, às vezes no Instagram, aí aparece: a sua igreja não está crescendo? Eu tenho um método infalível. Parece que o cara está falando de uma empresa. Entendeu? Saiba observar as pessoas de destaque.
Aí começa a dizer um monte de coisa. Eu digo, meu Deus, tem que acreditar nisso? Tem. Porque lá o cara oferece o curso lá, é um monte de gente se inscrevendo. E não é barato não os cursos. As vozes do mundo. Aí eu digo, Senhor, eu tenho que ouvir a tua voz. Eu não fui chamado para fazer a igreja crescer numericamente. Eu fui chamado para fazer a igreja crescer dentro de cada um de vocês. Aí, se vier crescimento, beleza, eu não vou dizer não entre não aqui. Mas passar a noite acordado pensando, eu tenho que ganhar o conjunto do Ceará. A minha oração é, Senhor, amadurece os que estão lá. Amadurece os que estão lá, dá força, dá vigor, que seja um bom marido, que seja um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa ovelha, um bom funcionário, um bom patrão, que sempre esteja com os ouvidos abertos para ouvir os teus estatutos, as tuas obras e os teus conselhos. Porque senão, 3 coisas aqui diz que aconteceu. É humilhante. Olha aí, ó. Por isso, partindo para o final, irmãos, ó. Por isso farei de Jerusalém. Ele não diz, por isso eu farei do mundo. O Senhor está falando, disciplinando o seu povo. Aí eu parafraseio, a sua igreja. Crente que está ouvindo a voz do mundo. Ah, eu quero prosperar, eu quero ser rico. Eu quero ter muitos bens, muitas propriedades. É errado isso? É errado se você estiver ouvindo a voz do mundo. Se você estiver ouvindo a voz de Deus, não. Tá certo? Mas normalmente, quem tem um coração devotado a Deus, não deseja essas coisas. É só olhar para Salomão. Salomão não pediu isso. Foi o que ele pediu, Senhor, me dá sabedoria para liderar esse povo. Ele olhou e viu que ele era pequeno demais para aquela função. Ele colocou-se totalmente dependente do Senhor. Os Salomões de hoje, Senhor, me dá uma estratégia. Como é que eu vou dirigir esse povo aqui? O que é que eu tenho que conquistar para esse povo? Como é que eu tenho... Não. Mas a voz do mundo atrai isso aqui, ó. 3 coisas, ó. O que é que o Senhor vai fazer, ó? Tá aí, ó. Desolar, vaia, zombaria. Tá vendo aí, ó? Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado. Desolado, meus irmãos, é sem vida. Desolado é aquela imagem que nós estamos vendo lá em Porto Alegre. Ali é uma desolação, meus irmãos. Teve locais que a água subiu até no 2º andar. Certamente as pessoas não vão colocar tudo para o piso de cima. Que nada, a água foi, cobriu, foi tudo. Uma desolação. Gente que perdeu tudo. Perdeu o emprego, porque a empresa também foi atacada. Só que aqui é uma dimensão maior. Era como se fosse no Brasil todo. Então pense. Tudo por causa de quê, meus irmãos? Porque o povo de Deus não ouviu a voz de Deus. Aí vai só desolação? Não. Aí vem o que eu chamo de, depois da queda ainda tem um coice, né? Não só a desolação, mas Deus vai levantar uma plateia para vaiar. Aqui, a palavrinha aí dá uma ideia de assobio, apito, entendeu? Aí eu pensei assim, é a nossa gaitada que a gente faz, cearense, quando a gente vê uma pessoa caindo, ou fazendo alguma coisa que a gente acha assim engraçado, ou até mesmo que a pessoa mereça aquilo, aí a gente dá aquele grito, aquela vaia. É isso aí. Quem está fazendo isso? Deus, irmãos. Deus. Sabe, a imagem que eu tenho é essa aqui, né? O povo todinho sendo levado, tudo destruído, porque chegou a Síria, isso aconteceu. A Síria chegou e saiu, né? Eu ia dizer uma palavra aqui, mas não vou dizer não, porque o pessoal disse que não é legal, né? O Malafaia fala muito, mas eu não vou dizer não. Descendo a espada lá, matando um monte de gente, pegando todo mundo cativo e levando. Aqui no caso, né? Não seria mais a Síria, seria levando para a Babilônia, não é? E aí pegando o povo todinho levando, e o povo olhando para trás e vendo tudo destruído, ficando nas suas propriedades, e eles sendo levados cativos. E na hora que eles estão sendo levados, o pessoal tudo dando vaia neles lá.
jogando alguma coisa. A imagem que eu tenho é essa. Dá lá o povo de Deus. Vai passar 70 anos lá dentro. E aí, não só vaiando, mas como o texto vai terminar dizendo. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Por quê? Porque isso aqui é Deus dizendo assim, ó, vocês se achavam, né? Os poderosos, aqueles que chamavam para si só palavras, né, de exaltação. Olhe que cidade maravilhosa, olha as propriedades desse povo, olha os bens desse povo. Né? Vocês queriam, como diz o Matuto, se amostrar. Vocês queriam que as pessoas elogiassem a prosperidade de vocês, né? Toda a robustez, né, das posses de vocês, as festas abastardas que vocês davam. Mas vão zombar de vocês. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Pelo menos, eu vou dizer aqui, para encerrar, duas coisas. Meus irmãos, palavra muito dura, mas eu vou terminar dizendo duas coisas aqui. A primeira delas, Deus é um Deus que abençoa a gente, que prospera a gente. Mas, meus irmãos, olhando para esse texto aqui, nós devemos sempre nos reverenciar pelo que o Senhor é, não o que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, meus irmãos, Senhor e Salvador de nossas vidas. A maior improsperidade que nós tínhamos, meus irmãos, era a sentença de passar a eternidade no inferno. E o Senhor nos livrou disso. Como eu costumo dizer aqui, ter casa é bom, ter carro é bom, viajar é bom. Mas tudo isso, meus irmãos, é bônus. Temos que considerar como bônus. O prêmio maior, meus irmãos, é ter o Deus que nos dá essas coisas. A partir do momento que a gente perde essa percepção, a gente desvaloriza a pessoa do Senhor, a sua palavra. A gente não vai dar ouvidos a isso aqui. Você saiu da sua casa para vir aqui hoje para ouvir isso. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor acima de qualquer coisa que Ele possa lhe dar. Olhe para a vida de Paulo, como é que Paulo terminou a vida dele. Em um calabouço. Nós lemos isso aqui, na EBD passada. Todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Lembre do verso de domingo passado, de 2 Coríntios capítulo 6. Entristecido, mas sempre alegres. Sendo pobre, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. A nossa maior porção, meus irmãos, não é coisas, mas uma pessoa. O nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. E a segunda coisa, seja grato a Deus. Seja grato. Não importa as dificuldades que você esteja enfrentando. Queira de Deus, suplique de Deus aquilo que Ele disse, que se a gente pedir, Ele dá. Deus não vai dar riqueza para todo mundo. Não acredite no que esses caras dizem. Esse espaço aqui vai fazer você ser rico. Riqueza é dom de Deus, Ele não dá para todo mundo. Mas tem uma coisa que Deus deixou claro. Que se pedir, Ele dá, porque Ele tem muito. O que é, irmãos? O que é, irmãos? Diga aí, irmãos, o que é? Sabedoria. E o nosso texto começou dizendo o quê? Que o temor, a sabedoria, né, é o princípio do temor. Temor é reverência, é respeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais essa oportunidade, por ter nos trazido aqui, por ter falado aos nossos corações. Leva-nos em paz, meditando acerca